Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o idealizador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges. Paulo, como é que começou a São Paulo Fashion Week? Porque, pelo que eu soube, você é do interior de São Paulo, foi estudar informática na capital. Como é que você virou um executivo nessa área? Por acaso. Olha que loucura, né? Eu falo que eu sempre deixei uma porta aberta para as coisas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou muito empreendedor, né? E eu fui ajudar um amigo a fazer um desfile para a loja dele. Nem sabia o que eu ia fazer, se eu ia varrer o chão, se eu ia receber as pessoas, servir um drink, enfim. E no fim eu fui lá e ajudei a fazer tudo. Ensaiei modelo, fiz a trilha do desfile. Os modelos eram amigos, porque não eram modelos, eles têm mais de 30 anos, né? E aí eu adorei. E aí eles eram amigos da Regina Guerreiro, que era a diretora da revista Vogue na época. E ela me convidou para trabalhar com ela. E aí eu me apaixonei definitivamente pela moda. E dentro da revista eu me apaixonei por desfile. E na verdade a revista não fazia desfile, fazia só foto, fazia uns editoriais. E eu comecei a fazer um desfile, aí a Regina falou, vai fazer o desfile desse estilista amigo meu. Fui, gostei mais ainda. E aí eu percebi que o desfile era a minha paixão, né? E percebi que fora, eu comecei, já viajava, que Paris tinha semana de moda, que Milão tinha semana de moda. E aquela organização me encantava muito. E eu falava, isso não tem no Brasil. E aí eu comecei a entender por que não tinha e por que deveria ter. E aí nasceu a São Paulo Fashion Week. E por que a mudança do calendário das semanas de moda? O que aconteceu? Foi algum problema? Não foi um problema, foi um ajuste até tardio. Vamos fazer um percurso rápido na nossa história. Antes dos anos 90, nós éramos um país de economia fechada, de hiperinflação, e que depois disso mudou, né? Só que a indústria ela foi viciada por 30, 40 anos a um processo de fabricação e de entrega no varejo muito específico. Então você não tinha uma coleção, você tinha roupas. Ninguém podia planejar uma coleção para ser vendida durante 6 meses, porque você não sabia nem que preço esse produto poderia ter. Loucura, então como né? que as pessoas faziam? Tinham dinheiro, compravam um tecido, o tecido que tinha para ser vendido, aquele tecido dava para produzir saia, calça e vestido. Então ela produzia aquelas X peças, botava no showroom, e aí vinham as pessoas comprarem, que era uma pronta entrega. Por isso que nasceu o termo pronta entrega. Pronta entrega é uma questão brasileira, não tem no resto do mundo, né? Esse negócio de pronta entrega é um negócio brasileiro, que é exatamente em função da inflação. Então isso ficou dentro de uma dinâmica industrial. Quando o mercado mudou, a inflação acabou, o processo deveria também estar sendo mudado. Mudou, em parte, não no todo. Então, quando nós lançávamos as coleções em meados de janeiro, inverno, por exemplo, outono e inverno, essa roupa era entregue no consumidor em meados de março, abril. Quer dizer, como é que pode você pensar, desenvolver, criar, produzir e entregar em 2 meses? Mentira. Então, as pessoas compravam tecido antes de vender, mandavam produzir a peça antes de apresentar e de vender e depois tentavam vender naquela quantidade, daquela forma que as pessoas fizeram. Isso dava mais ou menos certo, porque você gerou encalhe. Por que nasceu o bazar no Brasil? O bazar nasceu porque eram produtos que ficaram encalhados por um mau planejamento, né? Então, o calendário, a mudança do calendário vem acertar uma questão de planejamento. A gente vive a era da gestão, né? A meritocracia, eficiência, o resultado. Então, um negócio de moda é um negócio que muito bem conduzido te dá uma margem de 10% a no máximo 30% de lucro. Se você não tem essa gestão muito na ponta do lápis, você não consegue fazer, você quebra, né? No mundo cada vez mais competitivo e globalizado, aberto, né? E globalizado, né? Você tem que ser cada vez mais eficiente. Então a mudança do calendário vem para favorecer a produção e a criação. A gente falou em globalização, a moda brasileira é competitiva hoje? Pouquíssimo, quase nada. Quais são as dificuldades principais? As mesmas dificuldades de 16, 17 anos que a gente fala sistematicamente para o governo e que nada ainda foi feito. A gente tem o custo muito alto, a gente tem uma carga tributária em cascata e na moda ela ainda é maior ainda, porque a moda é uma cadeia em processo, né? Você não tem uma peça que monta e vira roupa, você tem o beneficiamento do tecido, a estamparia, a modelagem, então isso vai e vem até ficar pronto para o consumidor. E é imposto sobre imposto, É imposto sobre né? imposto sobre imposto. A carga tributária é cruel, a carga de mão de obra sobre a indústria é 3 vezes maior que qualquer lugar do mundo, né? A nossa infraestrutura é precária e cara, a nossa energia é precária e cara. Então, na hora que você põe tudo isso no papel, a nossa roupa custa
muito mais cara que qualquer roupa do mundo. A apresentadora de Os Donos da Bola, Juliana Guimarães, tem uma pergunta. Fala, Paulo, a gente sabe que algumas jovens entram na moda apenas pelo deslumbramento. Queria saber de você, um grande conhecedor do mundo da moda, o que você teria para falar para essa parcela que entra apenas pelo glamour e não encaram o desafio como uma profissão de fato? Pois é, que pergunta maravilhosa, porque eu sempre, quando estou em contato com as pessoas, eu tento... E o que a gente está fazendo no Hotspot é quase que desglamorizar ou despir o mito, né? Porque, como toda profissão, é muito bacana, te dá uma possibilidade enorme de crescimento, de transformação. Porque é uma profissão que trabalha com a estética, ela tem uma questão de visibilidade enorme, né? Então, óbvio que está muito associado ao glamour. Mas isso é 1%. Eu vou dar uma ideia que tenta transmitir isso. Por exemplo, um desfile hoje ele dura 7 minutos. 7 minutos. É o trabalho de 6 meses inteiro que você vai apresentar em 7 minutos. Para esses 7 minutos acontecerem, ele demora quase 4 horas no camarim. Então, são 4 horas preparando, maquiando, arrumando, não sei o quê, para 7 minutos. Então, dentro do tempo de vida da profissão, imagina a proporção do que é glamour e do que é trabalho, né? E é uma profissão muito competitiva, né? Porque, por exemplo, no caso de modelo, um exemplo, toda menina hoje quer ser modelo, como menino quer ser jogador de futebol no Brasil. Agora, não é todo mundo que vai ser Gisele Bündchen, né? É um funil muito estreito. Agora, não precisa ser Gisele Bündchen, você vai se dar muito bem na carreira, mas é muito trabalho. Isso para modelo, para estilista. E tem que ter profissionalismo mesmo, né? Tem que ter profissionalismo, mas mais do que isso, uma coisa que também ficou muito confusa no Brasil, tem que ter vocação. Né? Eu cansei de ver assim mães e tias dizendo assim, olha como minha filha é linda, ela é modelo, ela é modelo, né? Ela é modelo. Só que porque é pequena, porque ainda é muito jovem. E aí, até os 13, 14, 15 anos, essa adolescente, ela se desenvolve muito rápido. Então, espicha, fica alta, fica magricela, alta. Olha como ela é modelo. Só que aí, quando chega nos 16, aqueles hormônios que aparecem mudam o corpo da pessoa, muda o biotipo e aquela vocação desaparece. E aí entra o conflito, entra a dificuldade, entra a paranoia, onde a gente estabeleceu uma regra, por exemplo, que menor de 16 anos não pode desfilar. Isso melhorou muito a questão da vocação, a questão da saúde, a questão psicológica, né? Profissionalizou muito mais o mercado. Porque, além de ter desejo, tem que ter vocação. E como é que você sabe se você tem vocação ou não para ser modelo, vocação ou não para ser estilista? Elas eram muito novinhas, né? Teve um momento que estava modelo com 12, 13 anos desfilando. E aquela cara de mulherão, de onde é que vem? Meninas com 14 anos. Então, hoje não tem mais ninguém com menos de 16 né? Nas passarelas, né? Mas quando você vê uma menina de 16, a hora que maquia, já tem cara de 23. Né? A maquiagem. Né? Agora, por que a moda quer sempre pessoas jovens? Né? Está muito associada à questão do novo. Né? A moda, ela tem o tempo todo esse peso de trazer informação nova, um rosto novo, uma ideia nova. Né? Então, isso é muito mutante. Por isso que as meninas que trabalham com moda, às vezes está com cabelo curto, cabelo longo, cabelo claro, cabelo escuro, e muda isso, muda aquilo, porque faz parte do trabalho da moda. Né? É como um atleta que precisa do corpo o tempo todo sob controle absoluto para poder desempenhar a sua profissão. É uma profissão maravilhosa? É uma profissão que pode te dar grandes ganhos financeiros? Pode, mas você tem que estar muito convicto de que está ligado com a tua alma, com a tua vocação. Já já, as relações de Paulo com a Bahia. E será que o contato com a natureza ajuda no surgimento de ideias de sucesso? O Entrevista Coletiva volta em instantes.